Olá, eu sou o Lorival Santana e você está na Earth News Terra, a plataforma que junta o conhecimento dos povos tradicionais e a ciência na busca do desenvolvimento sustentável. Com a gente está uma profissional absolutamente admirável, a nutricionista a doutora Valéria Pascoal, que é uma referência no estudo das plantas alimentícias não convencionais, da agricultura biodinâmica e da nutrição funcional. Enfim, o trabalho dela junta tudo aquilo que a gente quer juntar, que é o conhecimento da cultura tradicional, também a ciência na veia, que a doutora Valéria faz, e o bem-estar, a vida, a economia, de uma forma sustentável. Valéria, que prazer ter você aqui no nosso programa. Prazer é meu, né, Lorival, dessa super iniciativa de divulgar conhecimentos científicos, mas sempre aliados a todo conhecimento ancestral que nós temos. Então, eu acho que essa plataforma, assim, ela com certeza ela vai ser um sucesso absoluto e a gente tem que divulgar muito, muito, muito todo esse potencial, essa riqueza que a gente tem no Brasil, principalmente no mundo, que representa, né, praticamente aí em termos de biodiversidade, 20% da biodiversidade mundial está aqui no nosso país, né? Então, a gente tem que começar a cada vez divulgar, estudar mais e sempre pensando, né, Lorival, que nós temos uma riqueza imaterial, material também, então ela é tanto imaterial em termos de conhecimento que nós temos junto com os povos tradicionais, reproduzir o conhecimento deles e não deixar isso morrer. Então, esse é bem imaterial, como material no sentido mesmo econômico, quando a gente fala, né? Porque quando a gente deixa uma floresta em pé, quando a gente não acaba, né, com o desmatamento que está acontecendo no nosso Cerrado, no Pantanal, em tantos outros biomas, isso é uma riqueza que tem e que a gente pode utilizar tanto para aumentar os recursos econômicos do nosso país, né? Então, eu acho Uhum. que é bem, bem interessante a plataforma nesse sentido também. Muito obrigado. Valéria, o que tem, né, nessa floresta, nessa natureza que você tem descoberto? O que tem de riqueza tanto para o nosso bem-estar, para a gente viver melhor, viver mais tempo, que é o que todo mundo quer, e viver bem, e, por outro lado, trazer prosperidade para o nosso país? Então, Dorival, eu sou uma pesquisadora, né, da área de nutrição funcional. A nossa instituição tem 23 anos de ensino e pesquisa. E nos últimos 12 para 15 anos, nossa dedicação tem sido estudar os alimentos de todos os biomas brasileiros. Tanto no valor nutricional de vitaminas e minerais, mas principalmente a nossa pesquisa ela se concentra no teor de compostos bioativos, né? Que são substâncias que são produzidas pelas plantas quando essas plantas elas deixam de ter uma certa proteção, então elas são as mais naturais possíveis, que infelizmente o uso do agrotóxico impede essa produção desses compostos bioativos. Então, o primeiro ponto importante é de nós valorizarmos uma agricultura orgânica, biodinâmica, da agricultura natural, para que a gente tenha esse potencial de compostos bioativos formado por todas as plantas. E, infelizmente, a gente é um país ainda que é muito calcado em monocultura e ainda nas monoculturas utilizando os agrotóxicos. Então, a primeira coisa importante que a gente tem é que valorizar e a nossa pesquisa se concentra em conhecer esses alimentos e mostrar alimentos que usam agrotóxico, o potencial menor que tem para a nossa saúde e os que não usam o potencial positivo que tem. Porque muitas pessoas ficam assim, e a divulgação, a mídia às vezes ajuda nesse sentido, de divulgar os malefícios do agrotóxico. Eles são péssimos para a nossa saúde. Já existem revisões no nosso portal da VP, a gente tem uma revisão mostrando todos os impactos do agrotóxico em todos os órgãos do nosso organismo. Só que a gente agora tem que começar a divulgar o que é positivo no consumo do orgânico. E o orgânico tem esses compostos bioativos. E essas substâncias, elas são fundamentais para fazer com que eu tenha possibilidade de ter uma vida mais longa, com saúde, com vitalidade positiva, e eu tenho a possibilidade de silenciar uma expressão de genes, de doenças que eu já trago. Eu trago meus genes, e os meus genes podem ser genes mais propensos a determinadas doenças, a câncer, diabetes, doença cardiovascular. Só que os nutrientes, e principalmente os compostos bioativos, eles têm a capacidade de silenciar esse mau gene, expressar os bons genes.
Então, olha só, com essa riqueza que eu posso ter preservada, que eu possa ter acesso a esses alimentos e ingerir, com certeza a qualidade em termos de não só longevidade, como não aparecimento de doenças crônicas, ela é super positiva de não acontecer. Quais Então, são nesse esses sentido, alimentos e como que eles devem ser cultivados? então, os alimentos em termos de cultivo, sempre a gente tem que priorizar a ingestão de alimentos que não utilizem agrotóxicos e fertilizantes. Então, seriam os alimentos orgânicos, biodinâmicos da agricultura natural. Agora, nosso estudo, ele se concentra muito em todos os biomas, a gente analisar os alimentos que estão nesses biomas e quais são as riquezas que esses alimentos apresentam. Então, eu vou começar a dar alguns exemplos para você. Nós temos no norte e nordeste do país, inclusive na Amazônia, um coco, né, uma palmeira de um coco chamado coco babaçu, que está aqui. Este coco babaçu, que ele é conhecido por alguns, mas muito desconhecido da sociedade brasileira, ele tem uma riqueza muito grande, não só dentro, que tem 4 oleaginosas, 4 castanhas, que tem um óleo maravilhoso, um óleo que é rico em ômega 3, ômega 6, ômega 7 e ômega 9, um óleo que aí a gente fica às vezes defendendo tanto o azeite de oliva, e no coco babaçu a gente tem esses ácidos graxos super importantes. Mas ele tem, entre a casca e essas oleaginosas, o mesocarpo do babaçu, que vai propiciar de a gente ter acesso a essa farinha de babaçu que está aqui. Nas nossas pesquisas, nós demonstramos que a farinha de babaçu ela é riquíssima em compostos bioativos, principalmente do grupo dos fenólicos, com teor proteico super adequado e com todo um teor de vitaminas e minerais que é fantástico, com os trabalhos científicos mostrando que o babaçu ele pode contribuir inicialmente já para a gente ter uma saúde intestinal muito adequada. Hoje se fala muito em probióticos, prebióticos da indústria farmacêutica, mas na verdade o babaçu, como também o jatobá, que ele é um fruto bem disponível no nosso país, classicamente no Cerrado, o jatobá está aqui, nós fazemos também a farinha de jatobá, que faz com que esses alimentos eles vão ser alimentos para as boas bactérias intestinais. E quando que a gente imaginaria que esses alimentos que nutrem, né, as boas bactérias intestinais fosse tão importante para a saúde, para o bem-estar, inclusive emocional? Todos os estudos atuais demonstram que uma microbiota intestinal saudável está diretamente ligada a uma microbiota cerebral saudável, fazendo com que essas microbiotas elas vão se conversando e eu tenha diminuição, por exemplo, de depressão, de ansiedade, de falta de humor, e até melhorando muito, né, a progressão e até a instalação de doenças sérias como Alzheimer e Parkinson. Então, a gente vê que a riqueza ela vai se extrapolando a ponto de, por exemplo, vamos pegar na Amazônia também, embora também tem outros biomas, mas a gente tem feculentes, tubérculos muito importantes, como o caramoela. O caramoela, que ele é um único tubérculo que dá em árvore, é uma trepadeira que dá em árvore, ele é uma excelente alternativa para que a gente possa substituir outro carboidrato, né, muito consumido no nosso país, que é um feculento muito consumido, que é a batata inglesa. Então, caramoela, mesminhame, cará, mandioca, que são alimentos ancestrais, né? Os indígenas consomem demais, os quilombolas consomem demais, a própria questão da araruta, que os antigos sempre vão falar, o mingauzinho de araruta para convalescência é brilhante. Mas foram alimentos que foram sendo perdidos nessa história. Por quê? Porque as pessoas, a sociedade pede o consumo de batata inglesa, que o nosso solo brasileiro não tem capacidade, né, agrícola de ter batata inglesa, se não utilizando os agrotóxicos. Então, a gente aumentar essa diversidade, nós vamos com certeza ter muito mais soberania, até no sentido de a gente não depender de nada importado, porque a gente está vivenciando agora na guerra da Rússia toda essa questão de quantos fertilizantes, quantos agrotóxicos que vêm daquela região, e a gente fica muito dependente de tudo isso. Então, nós temos que ter realmente a soberania. Para ter essa soberania, que é a coisa mais importante em todos os países, é a gente conhecer essa biodiversidade.
e consumir essa biodiversidade. E essa biodiversidade, no momento que eu estou colocando no meu prato na minha casa, na alimentação escolar, nas cozinhas hospitalares, eu vou estar cada vez mais meu consumo, as minhas prescrições, até enquanto nutricionista, batendo no campo e fazendo uma coisa muito importante, que inclusive é gerar renda. Porque as pessoas falam, o que eu posso fazer para melhorar? Né? Primeiro, a questão que eu posso fazer para melhorar é ter esse consumo. Então, eu vou estar lá gerando renda na hora que eu pego uma farinha de babaçu, ao invés de utilizar quinoa, que não é do nosso país, é do outro país dos Andes, tem clima para quinoa, na hora que eu faço uma preparação, que eu tenho a quinoa, que eu tenho o jatobá, que eu tenho todos esses feculentos, que são grupo lá dos carboidratos também, eu vou estar garantindo uma geração de renda para principalmente essas mulheres quilombolas, mulheres, mesmo a questão indígena, mas principalmente as quilombolas são grandes produtoras da farinha e do óleo mesmo de babaçu. Quanto outros, né? Nós temos uma riqueza enorme. A gente tem no Brasil uma árvores e árvores de aroeira, que está aqui, a famosa pimenta rosa, que os chefes de cozinha adoram, né? Porque ela é muito saborosa, mas com uma riqueza nutricional, com uma quantidade de antocianidinas, que são compostos bioativos, fundamentais para a diminuição de doença cardiovascular, de melhorar o seu índice de glicose no sangue, fazer com que você tenha menos estresse oxidativo e consiga, então, não ter aí o seu, né, envelhecimento mais acelerado, que são árvores que tem no nosso país inteiro, mas as pessoas, assim, não olham, às vezes, para cima para ver o que tem. E aí vão cortando tudo, né? Como é que é o nome dessa última planta que você mostrou aí? É a aroeira. Tá. Pimenta rosa. Isso. Vem cá, mas aí a pergunta que sempre vem quando se fala de alimentação orgânica é se isso é comercialmente viável, como é a produtividade disso, né? Acho que a gente está falando um pouco sobre agrofloresta e tal. Esses métodos podem realmente ter uma escala maior para trazer receita e para não serem produtos excessivamente caros? Com certeza, né? É só você começar a participar, conhecer um pouquinho mais os métodos de produção e como que esses alimentos podem ser acessados, né? Então, assim, a agrofloresta é a solução, por exemplo, que a FAO-ONU coloca como solução da fome no mundo. Porque por metro que é plantado, você tem muito alimento, porque a agrofloresta você usa desde a parte de ter a produção de tubérculos, que vai, né, na parte, então, a inércia do solo, e aí você vai plantando as hortaliças maiores, as frutas, as árvores, então, por metro quadrado é muita comida. E por isso que no nosso país está se intensificando muito as agroflorestas. E inclusive é muito interessante, né, que essas iniciativas estão tendo até muito investimento na própria questão do carbono, porque elas vão ajudar mesmo a deixar essa economia, né, economia verde que está vindo com tudo nessa defesa, a geração aí de divisas, né, para o nosso país. Então, essa produção ela é totalmente possível. Eu participo há mais de 15 anos do movimento da biodinâmica, da agricultura biodinâmica, que é a agricultura que realmente, além de não usar os agrotóxicos, ela tem outras estratégias de utilizar fitoterápicos e homeopatia para que esse alimento tenha mais ainda saúde e mais compostos bioativos. Agora, para acessar tudo isso, às vezes a gente tem que sair um pouquinho da vitrine dos supermercados, sabe, Lorival? Porque realmente nos supermercados, além de ter toda aquela cadeia, né, que já é muito clássica dos supermercados, e a não valorização, em muitos casos, do agricultor, do extrativista, do ribeirinho, assim por diante, a gente vai ter que sair desse tipo de comércio, vai ter que ser um comércio mais fair trade. E por isso que há 11 anos eu participo de uma iniciativa que começou em 70 no Japão. Inclusive, em 2019, eu conheci as pessoas que iniciaram esse movimento no Japão. Depois, em 80, invadiu a Europa, em 90, Estados Unidos e Canadá, e chegou a 11, 12 anos aqui no Brasil, que veio até por meio de uma pessoa que é da Alemanha, e que é o que está sendo discutido no mundo de possibilidade, que é a CSA, é a comunidade que sustenta a agricultura. É nós que ainda passamos o papel de consumidores, porque o consumidor é aquele que consome, que exaure a natureza. Não, nós vamos ser co-agricultores, co-extrativistas, nós vamos subsidiar que esses agricultores, que esses extrativistas produzam os alimentos que nós consumimos e vai fazer muito bem para o nosso organismo, sem exaurir a natureza.
Então, sempre com sementes crioulas, reprodução, fazendo com que faz a colheita adequada, no período adequado do alimento, para que a gente mantenha a floresta em pé, o cerrado em pé e tudo muito em pé mesmo. Mas, enfim, esses alimentos chegam no valor, no custo, que é um custo que cabe no bolso, né, da maioria das pessoas. Porque outras alternativas, quando as pessoas não têm uma geração de renda, é mostrar para as pessoas esse olhar desse reconhecimento, por exemplo, das PANC, que são as plantas alimentícias não convencionais, que tem no nosso país inteiro, a Amazônia lotada de PANC, de Bertalha, de Beldroega, de Major Gomes, tem toda uma questão mesmo de vários tipos de hibiscos, né? A gente tem muitos hibiscos, sabe? A Amazônia tem um monte de hibiscos, de olha para nós, moringa. Então, nós temos muitos alimentos que esses alimentos eles já foram consumidos de forma mais ancestral. Perderam também, acabou não tendo mais o consumo. Então, a partir do momento que a gente volta a esse olhar, começa a consumir esses alimentos, conhecer as propriedades nutricionais, a gente acaba gerando renda, né? Um projeto que eu faço parte aqui em Bauru, né, que é Bioma Cerrado, tem geração de renda com a comunidade muito carente de alimentos que eles reconheceram, que eles consomem, e a saúde melhorando demais, e ainda gerando renda vendendo as mudas, por exemplo, de óleo pronobis, de chá e de moringa, né? Então, eu acho que essa riqueza que nós temos é que a gente tem que ficar assim, conhecer e ficar apaixonado, e saber que no quintal da sua casa você pode ter uma riqueza enorme que você nem imaginava. Na varanda você já pode ter essa riqueza. Valéria, e aí é mudar os hábitos, né? Uhum. Você mencionou aí o conhecimento ancestral e agora a mudança de hábitos. Esses vão ser os temas dos nossos próximos episódios, porque a conversa não vai parar aqui, para o prazer de quem está nos ouvindo e nos assistindo. A gente vai só encerrar este episódio agora, e que a gente se dedicou mais à questão da economicidade, da possibilidade de termos uma economia diferente, né? E aí, no próximo episódio, a gente vai falar, então, de conhecimento ancestral e também, no outro, de hábitos. Então, fique com a gente para o próximo episódio. Não perca. Até lá. Valéria Pascoal, até lá. Muito obrigado pela sua participação e a gente continua essa conversa. Obrigada, Dorival.